Conheça Armando, o pombo mais caro do mundo. Recentemente, um pombo belga chamado Armando fez sucesso no mundo das corridas, sendo vendido em um leilão por impressionantes 1,4 milhões de dólares. O que torna essa ave tão especial? Armando não é apenas um pombo, ele é considerado o melhor pombo de longa distância de todos os tempos, mostrando habilidades que surpreendem tanto entusiastas quanto colecionadores. Os pombos de corrida são treinados para voltar para casa de grandes distâncias, e Armando demonstrou velocidade e resistência excepcionais, vencendo várias corridas prestigiadas. Sua linhagem extraordinária e seu histórico de competições contribuem para seu alto valor, tornando-o uma aquisição valiosa para os amantes sérios. No mundo das corridas de pombos, a história de Armando destaca a competição acirrada e a dedicação a esse esporte único. Quem poderia imaginar que uma ave poderia custar tanto? Incrível, mas é verdade. Mulheres da Coreia do Norte buscam amor. Muitas mulheres que fogem da Coreia do Norte enfrentam dificuldades inimagináveis, mas ao chegarem em segurança na Coreia do Sul, frequentemente recorrem a agências de encontros para encontrar companhia. Essas agências tornam o assustador mundo dos encontros mais acessível, conectando-as com homens sul-coreanos. Por uma taxa, geralmente em torno de $2.500, os homens podem participar de vários encontros às cegas ao longo do ano. Esse acordo oferece às mulheres a chance de recomeçar, construir relacionamentos e até encontrar seu lugar em uma nova sociedade. Embora o mundo dos encontros possa ser complicado e repleto de diferenças culturais, esses serviços criam uma ponte para a compreensão e conexão. À medida que ambas as partes ajustam suas expectativas e experiências, surgem muitas amizades e romances inesperados, destacando o espírito resiliente daqueles que buscam amor em circunstâncias difíceis. Isso realmente pode mudar a vida dessas mulheres? Isso pode te surpreender. Macacos narigudos em Brunei. Esses primatas cativantes, reconhecidos por seus longos narizes e comportamento social vibrante, são uma visão única nas florestas tropicais de Brunei. Eles prosperam especialmente nas exuberantes florestas de mangue e nas margens dos rios, principalmente no Parque Nacional Ulu Temburong, que é uma área essencial de conservação. Este parque é especial, pois protege uma diversidade de vida selvagem, com os macacos narigudos sendo a principal atração. Entusiastas da vida selvagem vêm aqui não apenas para ver essas criaturas fascinantes, mas também para participar do ecoturismo, que apoia os esforços de conservação. O governo de Brunei prioriza a proteção desses macacos, aplicando regulamentações rigorosas para combater ameaças como o desmatamento e a caça ilegal. Ao explorar o parque, você pode testemunhar esses macacos brincalhões balançando-se graciosamente entre as árvores, demonstrando suas interações sociais e vocalizações únicas. Observá-los em seu habitat natural é mais do que uma simples visita. É uma experiência imersiva que destaca a importância de preservar a biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas de floresta tropical. Você está pronto para abraçar a maravilha da natureza? Você já se perguntou por que os bichos preguiça são tão únicos? Os bichos preguiça são criaturas incríveis, conhecidas pelo seu metabolismo extremamente lento. Ao contrário de muitos animais, eles raramente soltam gases devido à digestão lenta. Imagine, em vez de liberar gases, seus corpos absorvem tudo muito bem. Esse processo lento significa que os bichos preguiça, que passam a maior parte da vida pendurados em árvores, se alimentam de folhas difíceis de digerir, mas ricas em nutrientes. Seu estilo de vida energeticamente eficiente ajuda a conservar energia, o que é muito importante, já que eles não precisam de muita comida para sobreviver. Como se movem devagar e se alimentam de alimentos de baixa caloria, os bichos preguiça têm adaptações especiais que os fazem se sentir bem nas florestas tropicais. Eles podem parecer lentos, mas esse estilo de vida único os ajudou a evitar predadores e se adaptar perfeitamente ao seu ambiente. Não é incrível como a natureza funciona de maneiras tão inesperadas? A Disney tem algo incrível. É um piso único. Essa inovação surpreendente é um chão multifuncional que transforma a experiência de realidade virtual. Imagine pisar em uma superfície que rastreia cada movimento seu, permitindo que você ande em qualquer direção sem medo de esbarrar em algo. O piso registra seus passos e se ajusta instantaneamente a eles, criando um ambiente imersivo onde você se sente verdadeiramente livre.
Em vez de estar limitado a um espaço pequeno, você pode explorar vastos mundos virtuais, como se estivesse realmente lá. Seja desviando de criaturas imaginárias ou explorando terras mágicas, cada passo se torna parte da aventura. Essa tecnologia avançada não só melhora a experiência de jogo, mas também abre novas possibilidades para entretenimento interativo em parques temáticos e além. Com o piso da Disney, não é apenas contar histórias, eles convidam você a fazer parte delas. O que o futuro nos reserva com essa tecnologia incrível? Gorung Gobi, localizado na Mongólia, é uma cidade incrível com uma rica história e cultura. Este lugar único, muitas vezes ofuscado por seus grandes vizinhos, oferece aos visitantes a chance de conhecer o estilo de vida tradicional dos mongóis. Cercado por um impressionante deserto de Gobi, Gorung Gobi proporciona acesso a paisagens deslumbrantes e espécies raras de vida selvagem. Muitos exploram as vastas dunas de areia e as altas montanhas nas proximidades, tornando-o um paraíso para os aventureiros. Além disso, os mercados vibrantes da cidade mostram artesanato local, comida deliciosa e costumes que são passados de geração em geração. Famílias frequentemente se reúnem aqui para celebrar festivais culturais, preservando seu legado e convidando os viajantes a se juntarem à festa. Não importa se você ama atividades ao ar livre ou cultura, Gorung Gobi oferece algo especial. Então, por que não adicionar este lugar incrível à sua lista de viagens? Subir Daxia não é fácil devido às quase verticais escadas de rocha, que desafiam até os turistas mais experientes. Assim que você começa a subida, se depara com um caminho íngreme que exige força e resistência, mas as recompensas definitivamente valem o esforço. Ao percorrer as escadas sinuosas, a cada curva surgem vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. As enormes rochas e os penhascos íngremes criam um cenário impressionante, e cada passo é uma aventura. A trilha passa por uma vegetação densa, onde você pode avistar diversos animais, o que acrescenta a emoção. Muitos alpinistas acreditam que esse desafio traz uma sensação de realização, permitindo que eles superem limites físicos e se conectem com a natureza. Seja você um amante da adrenalina ou apenas em busca de um caminho cênico, Daxia oferece uma experiência que é ao mesmo tempo emocionante e visualmente deslumbrante. Você sabia que Forrest Gump correu pelo Monument Valley? No icônico filme Forrest Gump, a jornada de corrida de Forrest o leva por paisagens deslumbrantes, especialmente o impressionante Monument Valley. Localizado na fronteira do Arizona e Utah, essa área majestosa possui formações rochosas vermelhas, dramáticas e vastos céus abertos, que criam um cenário hipnotizante. Monument Valley sempre foi um local favorito para cineastas, especialmente em faroestes clássicos, onde sua beleza única não só enriquece a história, mas também captura a essência do oeste americano. Quando você imagina cowboys atravessando planícies empoeiradas ou confrontos épicos no deserto, muitas dessas cenas provavelmente foram filmadas aqui. As características marcantes do vale apareceram em inúmeros filmes, tornando-o um símbolo icônico do cinema americano. Então, quando você vê Forrest correndo por esse ambiente cativante, lembre-se de que ele não está apenas atravessando uma paisagem bonita. Ele está percorrendo uma rica tapeçaria da história cinematográfica, onde lendas nasceram e histórias ganharam vida. Na próxima vez que você assistir, pense nos filmes lendários que compartilham essa esplêndida tela. Muitos não sabem, mas pedras podem se tornar arte. A artista húngara Silaika Ercsivet tem uma abordagem única para a escultura, que realmente valoriza a natureza. Em vez de cortar ou modificar a pedra, ela transforma seixos comuns em obras de arte impressionantes por meio de uma cuidadosa disposição. Ercsivet limpa e organiza pedras de todas as formas, tamanhos e cores, permitindo que sua beleza natural brilhe. Suas esculturas não apenas chamam a atenção, mas também contam histórias através dos padrões e tons das pedras que escolhe. Imagine um vibrante tapeçaria feita inteiramente de pedras, cada uma escolhida por suas características únicas, refletindo sua visão artística. O trabalho de Ercsivet desafia nossa compreensão da escultura, borrando as fronteiras entre a natureza e a criatividade. Esse método inovador nos convida a apreciar a simplicidade dos materiais, que de outra forma poderiam passar despercebidos. É um lindo lembrete de como a arte pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, nos incentivando a olhar para o mundo ao nosso redor de uma nova maneira. Você já olhou para pedras e imaginou que elas poderiam fazer parte de uma obra-prima?
Os presidentes realmente recebem o Prêmio Nobel da Paz? Absolutamente. Na verdade, 3 presidentes dos Estados Unidos receberam esse prêmio prestigioso por seus esforços notáveis em promover a paz no cenário internacional. Theodore Roosevelt ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1906 por mediar o fim da Guerra Russo-Japonesa, mostrando que suas habilidades diplomáticas eram tão importantes quanto qualquer estratégia no campo de batalha. Mais tarde, Woodrow Wilson recebeu o prêmio em 1919, principalmente pela criação da Liga das Nações, uma organização destinada a promover a cooperação global e prevenir futuros conflitos. Mais recentemente, Barack Obama foi premiado em 2009 por sua visão de um mundo livre de armas nucleares e por seu compromisso com a diplomacia multilateral. Esses exemplos nos lembram que uma liderança eficaz muitas vezes se manifesta através do diálogo e da compreensão, marcando uma mudança poderosa na forma como podemos alcançar a paz. Quais outros líderes podem seguir seus passos? Incrível, mas ganhar dólares a cada segundo não é suficiente. Para superar a impressionante fortuna de Bill Gates, você precisaria ganhar dólares a cada segundo por incríveis 2.121 anos. Com uma fortuna de cerca de 110 bilhões, Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo. Para entender o que isso significa, imagine, em 1 minuto você ganharia 60, em 1 hora, 3.600 e em 1 ano, cerca de 3,15 milhões. É difícil acreditar que mesmo uma velocidade de ganho tão impressionante não é suficiente para ultrapassar a fortuna de Gates. Esse número mostra o quão imensos são os 110 bilhões de dólares, uma quantia colossal que é difícil de compreender. Imagine o que poderia ser comprado ou experimentado com tanto dinheiro. Essa riqueza, construída ao longo de anos de trabalho duro e inovações na Microsoft, destaca não apenas a genialidade de Gates, mas também a magnitude da desigualdade de riqueza que vemos hoje. Portanto, se você já sonhou em alcançar esse topo financeiro, lembre-se, é uma tarefa grandiosa. Marcas de luxo como Louis Vuitton, Chanel e Gucci não apenas criam estilo, elas têm um impacto significativo nas tendências de moda globais e simbolizam riqueza. O mercado de luxo está crescendo rapidamente e, segundo previsões, até 2025, seu valor deve ultrapassar 450 bilhões de dólares. Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo a demanda crescente dos consumidores e o desenvolvimento de países como a China, onde a classe média em ascensão busca produtos de luxo. Com o aumento do número de pessoas que desejam itens de alta qualidade e moda, as marcas de luxo estão adaptando suas estratégias de marketing para atrair novos clientes. Elas frequentemente definem tendências que depois se espalham pela moda popular, transformando itens exclusivos em essenciais do dia a dia. Desde desfiles de moda até campanhas publicitárias com celebridades, essas marcas criam um burburinho que molda nossa percepção de estilo e status. Com as redes sociais amplificando sua influência, é interessante ver como os produtos de luxo não apenas representam riqueza, mas também afetam o que vestimos e almejamos. Portanto, da próxima vez que você ver esses logotipos icônicos, lembre-se de que eles fazem parte de uma conversa ampla e em evolução sobre moda e identidade. Você consegue imaginar carros com sons futuristas? No mundo do design automotivo, a inovação não tem limites. Recentemente, temos visto desenvolvimentos empolgantes de carros futuristas, projetados para emitir sons específicos, combinando tecnologia e criatividade. Esses sons não são apenas para a estética, eles desempenham um papel importante na segurança e no conforto dos usuários. Por exemplo, carros elétricos e híbridos costumam ser silenciosos, o que pode representar um risco para pedestres e ciclistas, que podem não ouvir sua aproximação. Para resolver esse problema, os fabricantes estão desenvolvendo sons para garantir que esses carros sejam audíveis, mantendo seu estilo moderno. Seja um suave zumbido ou um assobio futurista, esses elementos sonoros melhoram a experiência de dirigir e tornam os carros mais vivos. A adição de sons personalizados não só ajuda na segurança, mas também dá a cada carro uma personalidade única. À medida que a tecnologia avança, quem sabe o que mais nos espera no mundo das inovações automotivas. Prepare-se para se surpreender com a magia da mumificação do Lago Natron. Este lago incrível na Tanzânia possui propriedades impressionantes que permitem a mumificação natural de animais. Com um pH em torno de 10,5, suas águas são extremamente alcalinas, tornando-se hostis para a maioria dos animais selvagens. Quando uma criatura desavisada cai no Lago Natron, enfrenta sérias consequências.
A alta temperatura e a composição química da água rapidamente causam calcificação, preservando o animal em um estado seco e realista. Muitos desses seres preservados permanecem assustadoramente intactos, conferindo-lhes uma aparência quase fantasmagórica. É uma visão ao mesmo tempo fascinante e trágica, pois esse estado único serve como um aviso para aqueles que, sem preparação, se aventuram a entrar no lago. Animais adaptados a condições extremas podem sobreviver, mas para a maioria é uma armadilha mortal. Fotógrafos e aventureiros costumam visitar o Lago Natron para testemunhar esse fenômeno natural, onde os restos de aves e peixes parecem estranhas esculturas na margem. Você consegue imaginar a beleza sombria de uma cena assim? Já se perguntou como Bebo perdeu milhões? Michael Birch, cofundador da rede social Bebo, passou por uma verdadeira montanha-russa no mundo digital. Em 2008, ele vendeu a Bebo por impressionantes 850 milhões de dólares, um grande sucesso no auge das redes sociais. No entanto, em 2013, a plataforma que antes prosperava enfrentou uma queda drástica e Birch a comprou de volta por apenas $1 milhão. Essa reviravolta surpreendente não apenas reflete a natureza imprevisível da tecnologia, mas também destaca como os gigantes podem cair rapidamente. A jornada da Bebo nos lembra do cenário da internet em constante mudança, onde as plataformas mais populares hoje podem ser apenas uma lembrança amanhã. A experiência de Birch ilustra os altos e baixos da tecnologia e levanta a questão: haverá outras redes sociais que podem enfrentar um destino semelhante? Você sabia que as cartas de Pokémon valem milhões? O jogo de cartas Pokémon, que surgiu em 1996, conquistou fãs ao redor do mundo e se tornou muito mais do que apenas um jogo. Foram vendidas mais de 43 bilhões de cartas globalmente, tornando-se um dos jogos de cartas colecionáveis mais bem-sucedidos. Entre essas inúmeras cartas, existem verdadeiros tesouros. Por exemplo, a carta holográfica do Charizard é famosa e pode ser vendida por milhares de dólares em leilões. Já a carta Pikachu Illustrator é uma raridade que pode ser negociada por mais de $1 milhão. Colecionadores estão sempre à procura dessas cartas, criando um mercado vibrante onde comprar e vender é emocionante. A mistura de nostalgia, estratégia e a chance de ter um pedaço da história dos Pokémon torna isso fascinante, tanto para jovens fãs quanto para colecionadores experientes. Alguns até veem a coleção de cartas como um investimento. O fenômeno Pokémon não parece estar desacelerando. Quem sabe o que espera essa franquia amada no futuro? É difícil acreditar que Beethoven era surdo, mas continuou a compor. Após perder a maior parte da audição, o lendário compositor Ludwig van Beethoven não deixou que isso o impedisse de criar música incrível. Surpreendentemente, ele se adaptou à sua deficiência, usando cadernos para se comunicar com amigos e colegas. Eles escreviam mensagens, perguntas e pensamentos, e Beethoven respondia por escrito, o que o mantinha conectado enquanto trabalhava em suas obras-primas. Historiadores consideram esses cadernos inestimáveis. Ao reunir as anotações, conseguiram reconstruir conversas inteiras, oferecendo uma visão única de sua vida e pensamentos nos últimos anos. Imagine a determinação que Beethoven precisou para continuar compondo sinfonias e sonatas quando já não podia ouvi-las. Sua história é inspiradora, mostrando que mesmo diante de grandes dificuldades, a paixão e a inovação podem florescer. Não é interessante pensar nas conversas que ele teve, permitindo que superasse suas limitações? Um fato interessante sobre Silent Hill: esta cidade assustadora, famosa por suas histórias aterrorizantes e atmosfera sombria, foi inspirada em Centralia, na Pensilvânia. Em 1962, um incêndio em uma mina de carvão começou sob esta pequena cidade e ainda queima, criando uma paisagem surreal com fumaça e prédios abandonados. O incêndio tornou o solo instável e a maioria dos moradores deixou a cidade, transformando Centralia em um lugar quase fantasma. Poucos que ficaram enfrentam fenômenos estranhos, como temperaturas subterrâneas que ultrapassam 1000 graus Fahrenheit e emissões de gás tóxico. Essa realidade assustadora inspirou as imagens sombrias e temas da série de jogos e filmes Silent Hill. Imagine um lugar que parece ao mesmo tempo familiar e assustadoramente estranho, onde a própria Terra parece viva e perigosa. Não é incrível como eventos reais moldam nossas histórias e imaginações?
Você ama comida apimentada? Humanos e esquilos se unem. Pode surpreendê-lo saber que humanos e esquilos são as únicas espécies conhecidas que buscam ativamente alimentos picantes. Essa preferência alimentar interessante os diferencia de muitos outros animais, que geralmente evitam sabores fortes. Na verdade, cientistas acreditam que a preferência por especiarias pode ter se desenvolvido como uma forma de proteção contra parasitas e bactérias, tornando essas escolhas alimentares uma defesa e não apenas um prazer. Os esquilos, pequenos mamíferos fofos que vivem no Sudeste Asiático, apreciam uma variedade de alimentos, assim como nós, e já foram vistos saboreando frutas e plantas picantes. Por outro lado, nosso amor por pimentas, muitas vezes, está ligado a práticas culturais e tradições culinárias ao redor do mundo. Então, seja polvilhando pimenta na pizza ou desfrutando de um delicioso curry, lembre-se de que você compartilha essa paixão apimentada com o humilde esquilo. Não é fascinante ver como nossos gostos alimentares nos conectam a outros seres do reino animal? Vamos descobrir a verdade sobre o legado presidencial da Virgínia. Este estado notável é frequentemente considerado o berço de 8 presidentes dos Yaqui-Cacaíra, tornando-se uma base da história política americana. Entre esses líderes influentes está George Washington, que não só foi o primeiro presidente, mas também guiou a jovem nação em seus primeiros anos desafiadores. Depois dele, Thomas Jefferson se destacou como uma figura-chave, elaborando a Declaração de Independência e estabelecendo as bases para os ideais democráticos. Complementando essa impressionante lista, James Madison, conhecido como o pai da Constituição, moldou significativamente a estrutura do governo americano. A paisagem da Virgínia é repleta de locais históricos como Mount Vernon, de Washington, e Monticello, de Jefferson, onde os visitantes podem se conectar com as vidas e legados dessas pessoas extraordinárias. Este rico mosaico de história ilustra o impacto significativo da Virgínia nos Estados Unidos, tanto politicamente quanto culturalmente. Ao refletir sobre a história presidencial, considere como um único estado pode exercer uma influência tão profunda na formação dos ideais e valores de uma nação. Não é fascinante como o legado da Virgínia continua a ressoar na América moderna? Você vai se surpreender ao descobrir que a termoglobina existe. Essa substância incrível desempenha um papel importante na medicina, ajudando a transportar oxigênio por todo o nosso corpo. Assim como um fio passa por um tecido, a termoglobina se liga às moléculas de oxigênio, fornecendo a cada célula o que precisa para funcionar. Isso é especialmente importante, pois nossos órgãos e tecidos dependem de um suprimento constante de oxigênio para viver normalmente. Sem ele, nossos níveis de energia caem, levando à fadiga e a outros problemas de saúde. Pense na termoglobina como um serviço de entrega. Sua principal função é pegar o oxigênio nos pulmões e levá-lo às células. O que é ainda mais interessante é que os cientistas estão estudando a termoglobina para entender melhor várias doenças. Ao compreender como ela funciona e como pode ser modificada, podemos melhorar o tratamento de condições relacionadas ao transporte de oxigênio, como a anemia. Não é incrível como a vida depende de processos tão complexos? Os saltos altos sempre foram apenas moda? Surpreendentemente, no início, eles não eram usados para estilo, mas para proteger os cavalos. No século X, os cavaleiros persas usavam calçados com saltos altos para manter os pés firmes nos estribos durante as batalhas. Esse design inteligente proporcionava uma boa aderência, permitindo que eles cavalgassem de forma mais eficaz. Quando a moda dos saltos se espalhou pela Europa no século XVI, eles deixaram de ajudar os cavalos e se tornaram um símbolo de status entre os aristocratas. Homens e mulheres usavam com orgulho os saltos finos como parte de suas roupas elegantes. Na verdade, o rei Luís XIV da França é famoso por usar saltos que o elevavam acima de seus pares. Ao longo dos séculos, os saltos altos passaram de um uso prático para serem vistos como um símbolo de poder, mas também frequentemente desconfortáveis na moda moderna. Então, da próxima vez que você usar saltos, pense na fascinante trajetória deles na história. Você não vai acreditar nisso sobre o templo da rainha Hatshepsut. O templo de Hatshepsut no Egito não é apenas uma estrutura impressionante, mas também um dos edifícios mais antigos ainda em pé no mundo. Este magnífico templo funerário, dedicado a faraó Hatshepsut, que governou no século XV a.C., exibe uma arquitetura egípcia antiga deslumbrante. Situado contra os deslumbrantes penhascos de Deir el-Bahari, o templo possui grandiosas colunatas,
estátuas impressionantes e relevos lindamente detalhados que narram as conquistas de Hatshepsut. O que torna este templo ainda mais intrigante é a própria Hatshepsut, pois ela foi uma das poucas mulheres a alcançar o poder em uma sociedade tradicionalmente dominada por homens. Ao encomendar este templo, ela não apenas prestou homenagem ao seu reinado, mas também honrou os deuses do Egito. Hoje, os visitantes são cativados não apenas pela grandiosidade do templo, mas pela história de resiliência que ele representa. O legado de Hatshepsut é um poderoso lembrete de que ambição e força podem transcender barreiras de gênero. Estar diante do templo de Hatshepsut convida você a refletir sobre a história, a liderança e o espírito duradouro daqueles que ousam romper limites. É verdade que uma pulseira pode ler a Bíblia? Com certeza. A pulseira da Bíblia oferece uma maneira única de interagir com as Escrituras em qualquer lugar. Ela tem um design moderno e vem com um dispositivo de áudio embutido, permitindo ouvir as leituras da Bíblia a qualquer momento. Com a conexão Bluetooth, é fácil conectar ao seu smartphone ou outros dispositivos, tornando-a muito prática. Imagine como é bom mergulhar em trechos inspiradores enquanto você caminha, dirige ou simplesmente relaxa em casa. O design discreto permite usá-la com confiança, sem chamar atenção para suas características tecnológicas. Essa combinação de moda e funcionalidade traz as antigas palavras da Bíblia para a vida moderna, tornando a conexão espiritual acessível a qualquer hora. Seja em movimento ou em momentos de tranquilidade, a pulseira da Bíblia serve como um lembrete pessoal de fé e inspiração. Quem diria que uma pulseira poderia transmitir mensagens tão poderosas? Você sabia que os grilos ouvem com as patas? Em vez de orelhas como a maioria dos animais, os machos dos grilos têm áreas auditivas especiais em suas patas. Essas estruturas únicas, chamadas de órgãos timpânicos, permitem que os grilos captem sons importantes para sua sobrevivência, especialmente durante a época de acasalamento. Quando a fêmea faz um som, os machos respondem com suas canções, que criam esfregando suas asas umas nas outras, em um processo chamado estridulação. Essa adaptação incrível os ajuda a se manterem conectados em ambientes barulhentos, encontrar parceiros potenciais e evitar predadores. Na próxima vez que você ouvir o canto de um grilo em uma noite quente de verão, lembre-se de que esses sons fazem parte de um sistema de comunicação altamente desenvolvido. O que você acha que diferencia os grilos que ouvem com as patas dos nossos modos de ouvir? Você sabia que os leões acasalam até 100 vezes por dia? É verdade. Esses magníficos grandes felinos são conhecidos não só pelos seus rugidos, mas também por seus impressionantes rituais de acasalamento. Quando a leoa está no cio, ela e o macho podem acasalar a cada 10-20 minutos. Esse intenso período de acasalamento dura cerca de 5 a 7 dias e é cheio de atividade. Embora pareça que eles estão sempre ocupados, a leoa pode precisar de 6 a 9 ciclos de acasalamento antes de engravidar. Essa incrível estratégia reprodutiva ajuda a transmitir os melhores genes para seus filhotes. Então, da próxima vez que você pensar nos leões, lembre-se de que o amor deles é tão selvagem quanto a vida na savana. O cinturão de Kuiper esconde segredos. Essa região fascinante além da órbita de Netuno está cheia de pequenos objetos gelados, como cometas e planetas anões. O cinturão de Kuiper se estende de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol, representando um vasto espaço repleto de restos da história inicial do Sistema Solar. Estudando esses corpos gelados, os cientistas podem obter pistas importantes sobre como nosso sistema solar se formou há mais de 4,5 bilhões de anos. Um dos habitantes mais conhecidos desse cinturão é Plutão, que já foi considerado o 9º planeta e agora é classificado como um planeta anão. Observar esses objetos distantes também ajuda os astrônomos a entender a dinâmica do sistema solar externo e a possibilidade de descobrir novos corpos celestes. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que o cinturão de Kuiper é como um baú de tesouros da história cósmica esperando para ser explorado. Você pode se surpreender. O aeroporto de Bruxelas adora chocolate. Conhecido por suas deliciosas e de qualidade guloseimas, o aeroporto de Bruxelas vende mais chocolate do que qualquer outro lugar no mundo, alcançando impressionantes 800 toneladas de chocolate belga a cada ano. A Bélgica tem uma rica tradição na produção de chocolate, e seus chocolatiers são famosos por criar algumas das melhores confeitarias.
Quando os viajantes passam por esse movimentado aeroporto, muitos aproveitam as compras duty-free, frequentemente escolhendo chocolate como presentes ou petiscos para si mesmos. Essa tendência é especialmente popular entre os turistas que querem levar um pedaço da Bélgica para casa. Isso não só aumenta as vendas do aeroporto, mas também destaca a famosa indústria do chocolate do país, tornando um lugar doce para os amantes da comida. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto de Bruxelas, não perca a oportunidade de comprar um pouco de chocolate delicioso. Afinal, é um verdadeiro paraíso do chocolate. É verdade que um computador venceu um campeão de xadrez? Em 1997, o supercomputador Deep Blue, da IBM, fez história ao derrotar o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em uma série de partidas. Esse evento foi marcante para o mundo da inteligência artificial, pois foi a primeira vez que um computador venceu um ser humano em uma partida completa de xadrez. O Deep Blue não era um computador comum, ele foi projetado especificamente para calcular milhões de jogadas por segundo. Embora Kasparov fosse um jogador experiente, conhecido por seu pensamento estratégico e profundo entendimento do jogo, o Deep Blue se baseava em sua capacidade de analisar grandes volumes de dados e reconhecer padrões. Essa vitória impressionante gerou debates sobre o papel das máquinas nas atividades humanas e levantou questões sobre o futuro da IA. Estaríamos testemunhando o início de uma nova era, onde os computadores não apenas nos ajudam, mas também desafiam nossas mentes mais talentosas. Fatos surpreendentes sobre Eugene Bullard. Eugene Bullard foi o primeiro piloto de combate afro-americano que quebrou barreiras durante a Primeira Guerra Mundial. Nascido no Iowa, ele enfrentou forte discriminação racial, o que o levou a buscar uma nova vida na França. Lá, Bullard não só pilotou aviões, ele mergulhou na vibrante cena do jazz, tornando-se um talentoso músico e proprietário de um clube noturno. Mas sua contribuição não parou por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bullard assumiu o perigoso papel de espião para a resistência francesa, usando suas habilidades para lutar contra a opressão. Imagine como ele transitava de um animado clube de jazz para participar de missões secretas. Tudo isso em defesa da liberdade e da igualdade. A incrível jornada de Bullard mostra como uma pessoa pode superar dificuldades e inspirar os outros. Seu legado continua vivo hoje, lembrando-nos da importância da coragem e da resiliência. Quantas outras histórias não contadas como a dele permanecem ocultas. Já pensou na trajetória inusitada da Coca-Cola? A Coca-Cola foi servida pela primeira vez em 1886, em uma pequena farmácia em Atlanta, na Geórgia, onde eram vendidas apenas 9 garrafas por dia. Isso dá apenas 3.285 garrafas no ano todo. Avançando para os dias de hoje, a história da Coca-Cola mudou drasticamente. Pessoas ao redor do mundo desfrutam de incríveis 19.400 produtos da Coca-Cola a cada segundo. Esse crescimento impressionante destaca não apenas as estratégias de marketing incríveis da empresa, mas também o quanto essa bebida gaseificada se enraizou em nossa cultura. Desde sua fórmula original como um tônico medicinal até a variedade vibrante de sabores que vemos hoje, a Coca-Cola está em constante evolução. É surpreendente como uma única bebida se tornou um fenômeno global, ultrapassando fronteiras e unindo pessoas. Então, da próxima vez que você tomar um gole de Coca-Cola, pense na jornada tumultuada que ela percorreu para chegar até você. Acredite ou não, os lábios são incrivelmente sensíveis. Os lábios humanos são uma das partes mais sensíveis do corpo devido à grande quantidade de terminações nervosas, mais de 1 milhão. Essa alta concentração torna os lábios importantes não apenas para falar e comer, mas também para perceber o mundo ao nosso redor. Quando você toca os lábios, come algo gostoso ou sente uma brisa, essas terminações nervosas enviam sinais ao cérebro, aumentando sua sensibilidade às sensações. Além disso, os lábios têm a pele mais fina, o que os torna delicados e propensos a ressecamento ou rachaduras. Eles não têm glândulas sebáceas, portanto, não conseguem se hidratar sozinhos. É por isso que muitos usam balmo labial para mantê-los saudáveis e macios. Curiosamente, nossa sensibilidade ao toque nos lábios também desempenha um papel nas interações sociais, já que as pessoas frequentemente avaliam emoções e proximidade através do contato labial. Então, da próxima vez que você passar balmo labial ou saborear um lanche delicioso, lembre-se da incrível sensibilidade dos seus lábios e de como eles o conectam ao mundo. Difícil de acreditar, mas os cisnes realmente podem cantar.
A palavra cisne vem de uma raiz indo-europeia antiga que significa soar ou cantar, destacando como essas aves magníficas usam suas vozes. Muitos veem os cisnes apenas como elegantes, mas seu alcance vocal surpreende a muitos. Por exemplo, o cisne mudo é mais silencioso e emite sons baixos e suaves, enquanto espécies como o cisne-cisne e o trompetista são conhecidas por seus gritos poderosos e ressonantes. Imagine estar à beira de um lago tranquilo e ouvir o majestoso cisne-cisne emitindo um som que ecoa na água. Esses sons não apenas desempenham um papel importante na comunicação entre os cisnes, mas também ressaltam seu significado cultural, simbolizando beleza e graça na arte e na música. Portanto, da próxima vez que você ver um cisne, preste atenção. Talvez uma canção esteja no ar. Você consegue imaginar que os gânglios linfáticos incham ao combater infecções? Os gânglios linfáticos são pequenas estruturas em forma de feijão, cheias de células imunológicas, e desempenham um papel importante no seu corpo. Quando há uma infecção, como por bactérias ou vírus, seus gânglios linfáticos começam a trabalhar ativamente. Eles inflamam quando o corpo intensifica a luta contra esses invasores. Esse inchaço é um sinal de que seu sistema imunológico está fazendo seu trabalho, reunindo linfócitos que atacam os patógenos. Você pode notar esse inchaço na região do pescoço, axilas ou virilha. É a forma do seu corpo sinalizar que algo não está certo. Embora possa ser desconfortável, essa reação é necessária para a recuperação. Se você sentir inchaço constante nos gânglios linfáticos, é melhor consultar um médico para garantir que está tudo bem. Não é incrível como esses pequenos gânglios desempenham um papel tão importante na nossa saúde? Sim, é verdade. A China está construindo um enorme túnel submarino que ligará as cidades de Shenyang e Chang'an. Este projeto ambicioso vai transformar as viagens na região, reduzindo o tempo de deslocamento de 140 minutos para apenas 20. Imagine entrar no carro e chegar ao seu destino em poucos minutos. O túnel não só facilitará as viagens para os moradores, mas também ajudará no crescimento econômico, melhorando o comércio e o turismo. Com o uso de tecnologias modernas e métodos inovadores de construção, os engenheiros estão superando os desafios da construção submarina. Este túnel faz parte de um programa maior da China para melhorar a infraestrutura, mostrando o compromisso do país em desenvolver redes de transporte modernas. Talvez isso seja apenas o começo de uma nova era no transporte, e só podemos imaginar quais projetos incríveis nos aguardam no futuro. Você vai se surpreender ao saber que a McLaren construiu um supercarro. Este impressionante veículo é, na verdade, uma réplica em tamanho real, feita com mais de 340 mil peças de Lego, mostrando a combinação perfeita de engenharia e criatividade. Com quase 800 motores elétricos, este modelo único não é apenas um brinquedo, é uma prova do que pode ser alcançado quando a paixão encontra a inovação. Cada peça de Lego contribui para uma montagem incrível que replica o design de um dos icônicos carros da McLaren, capturando cada linha e detalhe. Este projeto destaca como a tecnologia moderna e o jogo clássico podem se entrelaçar, despertando a imaginação e inspirando futuras gerações. Imagine um elegante carro esportivo, totalmente feito de tijolos plásticos coloridos, acelerando pela estrada. É um lembrete empolgante de que até mesmo os desafios de engenharia mais sérios podem ser abordados com um espírito brincalhão. Que incrível é transformar brinquedos infantis em obras-primas de arte e engenharia. Você já viu o gafanhoto gigante Goliath? Esse incrível inseto é o maior do mundo em peso e envergadura, o que o torna um objeto fascinante de estudo. Suas patas podem chegar a 30 centímetros de comprimento, e o Goliath não só impressiona pelo tamanho, mas também atrai atenção com suas cores vibrantes, que vão do marrom ao cinza. Apesar de sua reputação assustadora, não deixe que seu tamanho enorme te intimide. A picada desse gafanhoto não é fatal para os humanos. Na verdade, embora seja venenoso, muitos descrevem a dor como semelhante à de uma picada de abelha. Esses insetos vivem principalmente nas florestas tropicais da América do Sul, onde caçam insetos e até pequenos roedores. Os Goliaths são conhecidos por viverem no solo e frequentemente cavam tocas para descansar e se esconder de predadores. Seu grande tamanho e hábitos peculiares despertam o interesse de muitos amantes de insetos. Então, o que você acha? Você teria coragem de encontrar um gafanhoto Goliath na natureza? Você pode se surpreender. O Cazaquistão tem uma marinha.
Apesar do Mar Cáspio estar diminuindo lentamente, o Cazaquistão continua a manter e operar sua frota. Imagine, enquanto esse enorme mar interno enfrenta dificuldades, o país trabalha para preservar suas capacidades marítimas. É como tentar organizar um time de polo aquático em uma piscina que está secando. O Mar Cáspio, o maior corpo d'água interno do mundo, é crucial para o comércio, extração de energia e segurança regional. Com o aumento da salinidade e a diminuição do nível da água, que afetam os ecossistemas, o Cazaquistão enfrenta desafios únicos, focando na preservação de seus interesses marítimos. A existência da frota demonstra o compromisso do Cazaquistão em manter sua segurança nacional e influência regional, mesmo quando as mudanças ambientais alteram seu cenário. É uma maneira impressionante de se adaptar a circunstâncias que muitos nem imaginam, como o país equilibra suas ambições marítimas com essas mudanças ambientais. Você sabia que os animais podem dormir com um olho aberto? Esse fenômeno incrível chamado de sono uniemisférico é observado em várias espécies, como golfinhos, focas e aves. Ele permite que esses animais descansem uma parte do cérebro, enquanto a outra permanece alerta. Imagine poder cochilar e ainda assim ficar de olho em possíveis perigos. Essa adaptação é essencial para a sobrevivência, especialmente para os animais que são presas e precisam estar atentos em ambientes cheios de predadores. Por exemplo, quando os golfinhos dormem, eles conseguem manter um olho aberto para vigiar tubarões ou barcos. Enquanto desfrutam de um descanso tranquilo, a outra metade do cérebro deles ativa um modo que monitora o ambiente. Essa habilidade incrível mostra as maneiras surpreendentes pelas quais a natureza evoluiu para aumentar as chances de sobrevivência. Não é impressionante como a vida na Terra pode ser tão diversa? Por que Montenegro causa tanta admiração? Esta encantadora cidade em Portugal é verdadeiramente única, famosa por suas casas incríveis, escondidas entre enormes rochas de granito. Imagine passear pelas ruas, onde a paisagem natural se mistura harmoniosamente com a criatividade humana. As rochas de granito que se erguem acima das aconchegantes casas criam um cenário impressionante que encanta tanto visitantes quanto moradores. Muitas casas se integram perfeitamente ao ambiente rochoso, mostrando o espírito inovador dos habitantes da cidade. Essa abordagem artística não só destaca a beleza de Montenegro, mas também reflete um profundo respeito pela natureza. Ao caminhar pelas ruas estreitas, você encontrará cantinhos encantadores, vasos de flores vibrantes e vistas deslumbrantes que fazem você se sentir em um conto de fadas. Atraindo tanto amantes da natureza quanto apreciadores da arquitetura, Montenegro convida você a explorar seu charme único. Poderia haver lugar mais perfeito para observar a harmonia entre a terra e a arte? Você sabia que robôs patrulham cidades chinesas? Isso não é uma cena de filme de ficção científica, é uma tecnologia real que está mudando a forma como garantimos a segurança nas cidades. Em várias cidades da China, um robô esférico rola pelas ruas, equipado com ferramentas modernas para garantir a segurança pública. Esse robô patrulheiro de alta tecnologia é projetado para neutralizar ameaças potenciais, usando redes ou dispersando gás quando necessário. Sua forma arredondada permite que ele se mova facilmente em espaços apertados, enquanto câmeras de vigilância monitoram atividades suspeitas. Imagine caminhar pela rua e ver essa esfera com aparência amigável, que cuida silenciosamente da sua segurança. Com o aumento de cidades adotando essa abordagem inovadora para a segurança, surgem perguntas sobre o futuro da segurança urbana. Será que esses robôs se tornarão comuns em nossos bairros, mudando nossa percepção de segurança? O mundo da tecnologia nos reserva tempos emocionantes. Prepare-se para se surpreender com a caneca Glowstone. Este produto inovador transforma a forma como você aprecia bebidas quentes. Ele mantém o café na temperatura ideal por até 1 hora, graças a ciclos de aquecimento de 30 minutos que aquecem suavemente sua bebida. Feita de um elegante porcelana branca, a caneca não só retém bem o calor, mas também realça os ricos aromas dos seus cafés favoritos. Com um sistema de aquecimento embutido, você pode saborear seu café sem se preocupar que ele esfrie rapidamente. E a luz na caneca adiciona um toque especial, mostrando quando sua bebida atinge a temperatura perfeita. Imagine-se desfrutando de seu café da manhã, sabendo que a caneca Glowstone mantém seu calor enquanto você tira um tempo para si. Não importa se você prefere um espresso forte ou um latte suave. Esta caneca foi feita para aprimorar sua experiência com café.
Está pronto para elevar seu prazer com café com esta caneca estilosa e inteligente? Você sabia que a falta de sono pode enganar seu cérebro? Quando não dormimos o suficiente, nosso cérebro pode passar por algo incrível chamado microssonos. Esses são breves momentos de sono que duram apenas alguns segundos e acontecem sem que percebamos. Os microssonos são uma forma do cérebro fazer uma pausa rápida para manter funções importantes. Quando você está cansado, como após uma noite sem dormir ou uma semana estressante, seu cérebro pode piscar entre a realidade e o sono, mesmo quando está fazendo algo importante, como dirigir ou trabalhar. Essa reação de proteção pode parecer estranha, mas mostra como o sono é essencial para nossa mente. Na verdade, a falta de sono adequado pode afetar sua atenção, memória e tomada de decisões. Na próxima vez que você sentir a cabeça pesada, lembre-se de que seu cérebro está tentando mantê-lo alerta, mesmo nesses breves momentos de descanso. Que tal priorizar uma boa noite de sono? Prepare-se para surpreender suas papilas gustativas com os bagres. Você sabia que os bagres têm o maior número de papilas gustativas entre todos os animais? Ao contrário da maioria dos seres, os bagres têm papilas gustativas não só na boca. Esses peixes incríveis possuem papilas gustativas por todo o corpo, incluindo a pele, as nadadeiras e até os bigodes. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência, especialmente em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Com uma alta concentração de papilas gustativas, os bagres conseguem detectar até os cheiros e sabores mais fracos no ambiente. Essa sensibilidade aumentada os ajuda a encontrar comida, navegar em seu habitat e evitar predadores. Na verdade, esses peixes notáveis podem sentir substâncias químicas na água a uma distância considerável. Então, da próxima vez que você ver um bagre, lembre-se de que não é apenas um peixe, é um gourmet do mundo subaquático. Você pode se surpreender. A lâmpada eterna de Livermore. Uma maravilha da engenharia, essa lâmpada brilha sem parar desde 1901. Ela está localizada no Corpo de Bombeiros de Livermore, na Califórnia, e se tornou um símbolo de resistência e durabilidade. Imagine uma lâmpada que não queimou por mais de 100 anos. Inicialmente foi pensada como uma solução temporária para a iluminação, mas de alguma forma conseguiu superar todos os obstáculos e continua a brilhar sem falhas. A lâmpada foi criada pela empresa Shelby Electric e utiliza um filamento de carbono, cuja tecnologia era bastante avançada para a sua época. Ao longo dos anos, milhares de visitantes se maravilharam com essa lâmpada, admirando sua capacidade de iluminar, enquanto muitas outras já se apagaram. Cuidar da lâmpada requer manuseio cuidadoso, e apenas pequenos ajustes são necessários para que funcione sem problemas. Hoje, a lâmpada eterna de Livermore serve não apenas como um artefato histórico, mas também como um lembrete do gênio humano e do potencial para inovações. Quantas outras invenções poderiam durar tanto tempo? Você consegue adivinhar o que realmente motiva os cães de resgate na Nova Zelândia? Em uma reviravolta interessante no treinamento tradicional, uma escola de condução única na Nova Zelândia ensina cães de resgate a dirigir usando simuladores. Este programa inovador destaca a incrível inteligência desses heróis peludos. Usando equipamentos especiais desenvolvidos para cães, os instrutores os guiam por diferentes cenários de direção, mostrando que os filhotes podem aprender tarefas complexas, assim como os humanos. A escola não apenas ensina os cães para se divertir, mas também os prepara para missões de resgate reais, onde suas habilidades podem salvar vidas. Imagine um cão de resgate superando obstáculos para chegar a um local de emergência. Esta iniciativa empolgante visa aumentar a conscientização sobre a inteligência dos animais e demonstra como eles podem se tornar membros valiosos da equipe em situações de emergência. Na próxima vez que você pensar sobre o que os cães são capazes, lembre-se desses inteligentes motoristas de 4 patas. Que outras coisas incríveis eles podem fazer? Difícil de acreditar, mas a Terra é única para a vida. Nosso planeta se destaca como o único lugar conhecido no universo onde existem organismos vivos. Cientistas estimam que há cerca de 8,7 milhões de espécies diferentes na Terra, desde bactérias minúsculas até árvores gigantes. No entanto, apenas cerca de 1,9 milhão de espécies foram oficialmente identificadas até agora. Essa incrível diversidade inclui mamíferos como elefantes e baleias, aves coloridas, várias espécies de peixes que nadam nos oceanos e um fascinante mundo de invertebrados, como águas-vivas e insetos.
Além disso, a Terra abriga uma ampla variedade de plantas e fungos, cada um desempenhando um papel importante em seus ecossistemas. Embora continuemos a explorar e descobrir novas espécies a cada ano, os mistérios do nosso planeta nos lembram o quanto a Terra é especial e extraordinária. Quais outras maravilhas, na sua opinião, ainda estão esperando para serem descobertas? O que realmente acontece quando os icebergs perdem a calma? Os icebergs, esses majestosos gigantes flutuantes, muitas vezes são adornados com faixas coloridas que podem hipnotizar qualquer um que os observe. Essas faixas têm cores variadas, de verdes e azuis, vibrantes a amarelos e pretos terrosos. Os tons verdes e azuis geralmente aparecem devido a pequenas algas ou micro-organismos que ficam presos no gelo durante sua formação, trazendo vida ao gelo. Por outro lado, os tons amarelos costumam surgir de depósitos de enxofre ou minerais diversos que se misturam ao gelo. As faixas pretas são especialmente interessantes. Elas geralmente se formam a partir de lama ou cinzas vulcânicas que, com o tempo, se acumulam no iceberg. Esses padrões coloridos não são apenas um espetáculo. Eles revelam pistas importantes sobre a idade do iceberg, as condições que ele enfrentou enquanto flutuava no oceano, e até mesmo sobre o ambiente histórico de sua origem. A natureza não é incrível? É. Você sabia que no Japão está a estação de trem mais longa do mundo? Essa impressionante estação, chamada Estação Nagoya, se estende por mais de 1,5 quilômetros. Não é apenas um fato curioso, mas uma verdadeira maravilha da engenharia. Imagine-se caminhando por esse enorme espaço, que mais parece uma mini-cidade. Devido ao seu tamanho impressionante, a Estação Nagoya oferece uma variedade de lojas, restaurantes e serviços, atendendo milhares de viajantes todos os dias. Ao entrar, você pode passar mais tempo explorando a estação do que realmente no trem. Essa colossal estrutura destaca o compromisso do Japão com a eficiência e a inovação no transporte. Em sua atmosfera vibrante, você encontrará de tudo, desde sushis até lojas de souvenirs, tornando-a um lugar popular mesmo para quem não está viajando. O que você acha como ela se compara às estações do seu país? Você já parou para pensar em como as primeiras impressões se formam rapidamente? Estudos mostram que as pessoas formam suas primeiras opiniões sobre os outros em apenas 1/10 de segundo. Isso é mais rápido do que piscar. Essa velocidade impressionante destaca como nosso cérebro avalia novos rostos rapidamente. Cientistas acreditam que esses julgamentos instantâneos dependem muito de nossos instintos, influenciados pela expressão facial, linguagem corporal e até mesmo pela escolha de roupas. Muitas vezes, nem percebemos que fazemos isso. Essas impressões rápidas podem afetar tudo, desde entrevistas até amizades, definindo o tom para interações futuras. Não é surpreendente que um momento tão curto possa ter um impacto duradouro nos relacionamentos. Esse fenômeno ilustra a importância de se apresentar de forma positiva, especialmente nos primeiros segundos. Embora decisões rápidas possam ser úteis, elas também nos lembram da necessidade de estarmos atentos aos nossos preconceitos. Então, da próxima vez que você encontrar alguém novo, lembre-se de que tanto sua apresentação quanto sua percepção acontecem em um piscar de olhos. O que você fará com esse momento fugaz? Você sabia que o número π é infinito e não tem padrão? Este número incrível, representado pela letra grega P, é uma fração decimal infinita que nunca se repete. Ele mostra a relação entre o comprimento da circunferência de um círculo e seu diâmetro, e como continua infinitamente sem formar um padrão previsível, os matemáticos ainda não conseguiram encontrar seu valor exato. É surpreendente, mas nosso entendimento sobre π remonta a tempos antigos. Os babilônios, há mais de 4.000 anos, fizeram contribuições significativas para esse conceito. Eles estimaram π em cerca de 3.125, o que era bastante impressionante para a época. Mais tarde, os antigos gregos refinaram esse valor. Hoje sabemos que π é aproximadamente 3.142, mas continua infinitamente, alcançando trilhões de dígitos. Essa natureza infinita de π não só fascina matemáticos, mas também desempenha um papel importante em várias áreas, incluindo engenharia, física e ciência da computação. Não é incrível como um número simples pode conter tanta complexidade? Vamos revelar a verdade sobre Rava e Ritam. A história da morte de um jovem abalou essas duas cidades, gerando discussões sobre comunidade, desenvolvimento e segurança.
Este trágico evento não é apenas um momento triste na história, ele se tornou um impulso para mudanças. Os moradores, refletindo sobre como essa perda afeta seus bairros, percebem a necessidade de medidas de segurança mais eficazes e um planejamento urbano melhor. A vida do jovem, cheia de esperanças e sonhos, agora simboliza o potencial para melhorar a infraestrutura, apoiar a comunidade e promover programas de conscientização. Trata-se de transformar a dor em ação. Como Rava e Ritam podem transformar este capítulo doloroso em uma oportunidade de progresso, envolvendo os cidadãos em discussões sobre o desenvolvimento da cidade, criando um senso de unidade e priorizando o bem-estar, essas cidades podem honrar sua memória, construindo um futuro melhor para todos. Você pode acreditar que Clint Eastwood comprou um jogo em segredo? Em 1976, o lendário ator e diretor Clint Eastwood tomou uma decisão inesperada ao adquirir os direitos do jogo de David Webb People por um valor simbólico. Essa escolha intrigante permaneceu em segredo por 15 anos. Somente em 1980, ele revelou sua conexão com o projeto ao interpretar o papel principal de William Money. O talento de Eastwood para contar histórias e sua habilidade de cativar o público o tornaram o candidato ideal para esse papel. Este filme não apenas mostrou seu talento, mas também despertou o interesse pelo próprio jogo. O sigilo em torno da compra e sua posterior revelação demonstram o pensamento estratégico de Eastwood na indústria do entretenimento. Sua paciência valeu a pena, pois o filme atraiu a atenção tanto de gamers quanto de amantes do cinema para essa combinação única de narrativa. É surpreendente pensar como um simples negócio levou a um papel tão significativo e a um impacto duradouro na cultura pop. Que outras surpresas podemos descobrir na história de Hollywood? Você consegue imaginar a verdadeira história do nome canguru? O nome canguru surgiu de um curioso mal-entendido entre exploradores britânicos e os aborígenes da Austrália no século XVIII. Quando o explorador britânico James Cook viu esse animal único pela primeira vez, ele ficou intrigado e perguntou aos nativos como se chamava. Em vez de dar um nome ao animal, eles responderam com uma palavra que significa "não entendo". Esse mal-entendido fez com que os exploradores adotassem o termo canguru para o animal que conhecemos hoje. É um exemplo incrível de como a linguagem e a cultura podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, sempre que você ver um canguru pulando por aí, lembre-se de que seu nome carrega a história da curiosidade e do mal-entendido entre diferentes mundos. Não é incrível como a história molda a linguagem que usamos todos os dias? Você vai se surpreender ao saber que a matemática era puramente verbal. No século XVI, os matemáticos dependiam muito das palavras escritas para transmitir equações e conceitos. Imagine como seria difícil fazer cálculos complexos sem símbolos como mais, menos ou igual. Em vez de símbolos precisos, eles usavam frases e uma linguagem descritiva, tornando a matemática mais parecida com uma narrativa do que com o sistema conciso que conhecemos hoje. Somente na época de matemáticos como René Descartes, os símbolos começaram a ganhar popularidade, revolucionando a matemática. A introdução de símbolos permitiu uma comunicação mais rápida e aumentou a clareza, permitindo que os matemáticos resolvessem problemas mais complexos. Essa mudança abriu novas formas de pensar sobre a matemática e pavimentou o caminho para conquistas incríveis na matemática e na ciência. Então, da próxima vez que você for fazer contas, lembre-se das raízes verbais dessa área fascinante. Você já se perguntou por que os painéis solares são tão populares? Os painéis solares convertem a luz do sol em eletricidade usando células fotovoltaicas, que são principalmente feitas de silício. Quando a luz solar atinge essas células, ela ativa os elétrons dentro delas, gerando corrente elétrica. Essa corrente é inicialmente contínua, CC, que não é adequada para alimentar a maioria das casas e empresas. Para torná-la utilizável, essa corrente contínua é convertida em alternada, CA, por meio de um inversor. Uma das características mais interessantes da energia solar é sua sustentabilidade. É uma fonte de energia limpa que reduz nossa dependência de combustíveis fósseis e diminui as emissões de gases de efeito estufa. Com o tempo, o custo da instalação de painéis solares também caiu significativamente, tornando-os mais acessíveis para proprietários e empresas. À medida que mais pessoas reconhecem os benefícios de economizar energia e dinheiro, os painéis solares continuam a ganhar popularidade. Talvez eles possam fornecer energia para a sua casa na próxima vez?
Difícil de acreditar, mas os pássaros podem ser arquitetos. O Montezuma, ou a pêndula, é uma ave incrível da América Central, com habilidades de construção impressionantes. Essa ave constrói ninhos em forma de sacos que pendem dos galhos das árvores, criando um espetáculo deslumbrante nas florestas tropicais. Esses ninhos têm várias funções. Protegem os ovos e os filhotes de predadores e do mau tempo. O macho do Montezuma é responsável pela construção desses ninhos complexos, usando materiais como folhas, galhos e até seda de aranha. Após finalizar, ele convida a fêmea para inspecionar o ninho, o que é fundamental para atrair um parceiro. Esse comportamento único de nidificação não só destaca a criatividade do Montezuma, mas também reflete a importância desses ninhos para a reprodução e sobrevivência da espécie. Quando esses pássaros flutuam por seus habitats verdes, eles nos lembram das maravilhas da natureza e das habilidades impressionantes que a evolução desenvolveu ao longo do tempo. Quantos mais pássaros têm estilos de nidificação tão criativos? Difícil de acreditar, mas a Movistar surgiu em 1995. A Movistar é uma marca que faz parte da Telefônica, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, fundada na Espanha em 1924. O lançamento da Movistar foi um passo importante para a telefonia móvel em um mundo tecnológico em rápida mudança. O nome Movistar foi escolhido para representar os serviços móveis, atendendo à crescente demanda por comunicação móvel. Em poucos anos, a Movistar se tornou sinônimo de telefones celulares em vários países de língua espanhola, expandindo sua influência muito além da Espanha. Hoje, a marca é conhecida por uma ampla gama de serviços, desde telefones móveis até internet de banda larga. Com milhões de clientes que dependem dela, a Movistar desempenha um papel crucial na vida cotidiana das pessoas que precisam de uma conexão confiável. Por que a Movistar é tão importante para as telecomunicações modernas? Você sabia que as pirâmides do Peru competem com as maravilhas egípcias? Esse fato interessante destaca as impressionantes conquistas arquitetônicas das civilizações antigas, além das famosas pirâmides do Egito. Embora as pirâmides de Gizé sejam mundialmente conhecidas, o Peru abriga estruturas surpreendentes que demonstram um entendimento complexo de engenharia e design. As pirâmides de Caral e as pirâmides das culturas Moche e Nazca são consideradas mais sofisticadas e elaboradas do que suas contrapartes egípcias. Elas possuem vários níveis, tecnologias de construção avançadas e formas geométricas únicas que revelam a rica história e criatividade das sociedades peruanas. Essas estruturas mostram que o antigo Peru não era apenas uma civilização próspera, mas também um lugar onde a arte e a funcionalidade se desenvolviam juntas. Portanto, da próxima vez que você pensar em grandes pirâmides, lembre-se de que há mais de uma história no mundo da arquitetura antiga. Um fato interessante sobre a ponte mais longa. A ponte Danyang Kunshan, na China, é a ponte mais longa do mundo, com impressionantes 164,8 quilômetros de extensão. Isso é mais longo do que a distância entre algumas grandes cidades. Essa maravilha da engenharia, concluída em 2010, faz parte da ferrovia de alta velocidade Pequim-Xangai. Imagine construir algo desse tamanho. A ponte atravessa facilmente campos de arroz, rios e até áreas urbanas, mostrando as incríveis capacidades da engenharia moderna. A construção levou cerca de 4 anos e exigiu a participação de milhares de trabalhadores e toneladas de concreto. Quando você viaja de trem por essa incrível estrutura, você não está apenas viajando. Você testemunha uma grande conquista da engenhosidade humana. A ponte foi projetada para suportar fortes terremotos e ventos intensos, garantindo a segurança de milhões de passageiros todos os anos. Se você algum dia estiver na China, uma viagem de trem por essa longa ponte lhe proporcionará vistas deslumbrantes da zona rural. A ponte Danyang Kunshan é um símbolo brilhante do progresso, repensando nossa abordagem ao transporte e à infraestrutura. Que incrível pensar em atravessar a ponte mais longa do mundo. Difícil de acreditar, mas a grama fala quando é cortada. Pode parecer estranho, mas quando você corta a grama do jardim, ela libera substâncias químicas especiais, chamadas compostos voláteis de folhas verdes, GLVs. Essas pequenas moléculas criam um cheiro fresco e agradável que todos nós associamos à grama recém-cortada. Mas esse cheiro não é apenas um aroma. A liberação de GLVs serve como um sinal de alerta para a grama,
avisando as plantas ao redor que elas podem estar em perigo. É uma maneira da natureza pedir ajuda, já que o cheiro também atrai insetos benéficos que se alimentam de herbívoros que ameaçam as plantas. Além disso, essas substâncias ajudam a grama a se recuperar após danos. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro de grama cortada, lembre-se de que não é apenas um aroma agradável. É todo um sistema de comunicação que ajuda a grama a se proteger e se recuperar. Não é incrível? Por que a carta de Morrigan nos atrai tanto? Localizada na bela ilha de Papa Westray, nas Ilhas Orkney, Escócia, a carta de Morrigan é um testemunho notável da história humana. Com cerca de 3.500 anos antes de Cristo, é considerada a casa mais antiga preservada. Ela oferece uma visão rara da vida neolítica, quando as pessoas começaram a cultivar a terra e formar comunidades. Os arqueólogos acreditam que sua construção demonstra técnicas avançadas de construção da época, incluindo o método de alvenaria seca, que resistiu por milênios. Os visitantes caminham por este lugar, inspirados pelas histórias gravadas nas pedras, imaginando as vidas daqueles que o chamavam de lar. Ao aprender como fabricavam ferramentas, criavam gado e produziam arte, compreendemos melhor os primeiros dias da civilização humana. A carta de Morrigan não apenas nos conecta ao passado, mas também desperta o interesse sobre como nossos ancestrais sobreviveram em um mundo muito diferente do nosso. Pilotos são apenas oficiais navais disfarçados. As uniformes chamativas usadas pelos pilotos de companhias aéreas comerciais podem lembrar a farda naval, mas há uma história interessante por trás disso. Tudo começou com a Pan American World Airways, conhecida como Pan Am, que definiu o padrão para uniformes de companhias aéreas no início do século XX. Quando a Pan Am apresentou seus hidroaviões, decidiu usar uniformes de estilo náutico, refletindo a sofisticação e o espírito de aventura das explorações marítimas. Essa escolha criou uma imagem prestigiosa dos voos, que fascinava o público. Com o tempo, outras companhias aéreas seguiram o exemplo, adotando uniformes semelhantes para transmitir um senso de profissionalismo e autoridade. Hoje, ao ver um piloto em um uniforme bem cuidado, você testemunha uma tradição que conecta a aviação à história naval. Então, da próxima vez que você ver um piloto, lembre-se de que eles continuam um estilo que surgiu na era das aventuras oceânicas. Você já se perguntou quão forte é uma coruja? A coruja de orelhas longas tem garras impressionantes, capazes de exercer uma força de cerca de 300 libras por polegada quadrada. Isso é tão poderoso quanto a mordida mais forte de um ser humano. Essa força incrível é fundamental para o sucesso da caça da coruja. Com essa força, a coruja de orelhas longas pode agarrar firmemente sua presa, seja um pequeno mamífero ou um pássaro, garantindo que ela não consiga escapar. Imagine uma criatura que pode esmagar instantaneamente sua vítima, preparando-a para a refeição em pouco tempo. Essas corujas caçam principalmente à noite, usando sua visão aguçada e audição excepcional para localizar presas desavisadas. Assim que avistam seu alvo, a incrível garra e as garras afiadas trabalham juntas para garantir uma captura rápida. A coruja de orelhas longas é realmente um exemplo de design natural, mostrando como adaptações evolutivas podem levar a habilidades de caça notáveis. Não é fascinante? Fato incrível sobre os recifes de corais. Essas estruturas subaquáticas impressionantes têm uma maneira inteligente de se proteger e proteger seus vizinhos coloridos. Os recifes de corais produzem proteínas fluorescentes especiais que funcionam como um protetor solar, protegendo as algas que vivem neles da luz solar prejudicial. Impressionante, não é? Essas proteínas absorvem e dispersam a radiação ultravioleta, que pode ser perigosa. Quando as algas estão seguras, elas podem continuar seu trabalho essencial de fotossíntese, fornecendo os nutrientes necessários para os corais. Essa colaboração não só mantém a saúde dos corais, mas também cria cores vibrantes e diversas, que frequentemente associamos a belos ecossistemas de recifes. Então, da próxima vez que você pensar nos recifes de corais, lembre-se de que eles são não apenas magníficos, eles também são um brilhante exemplo de trabalho em equipe da natureza. Os sons do corpo podem realmente nos entreter? A dupla Jumbo Dump prova que o riso pode vir dos lugares mais inesperados. Esse talentoso par cria um show único com efeitos sonoros engraçados, feitos apenas de sons do corpo. Desde o suave splash de uma gota caindo na água, até imitações impressionantes de sons do dia a dia. A criatividade deles não tem limites.
Com seu estilo cômico, eles conquistaram os corações do público em palcos ao redor do mundo, transformando o que alguns podem considerar bobo em uma arte fascinante. Suas apresentações não apenas mostram seu talento, mas também nos lembram de como os sons podem provocar risos e alegria, independentemente de sua origem. Misturando humor e criatividade, Jumbo Dump desafia nossa percepção dos sons cotidianos. Então, da próxima vez que você ouvir um som engraçado, talvez ele te faça sorrir. Prepare-se para se surpreender com dicas de segurança na água. Ter alguém por perto enquanto nada pode salvar vidas se você enfrentar dificuldades. Seja se divertindo na praia ou em uma festa na piscina, é importante nadar com um parceiro. Essa simples medida de segurança garante que a ajuda esteja sempre à mão se você começar a se afogar. O afogamento pode acontecer rapidamente e estar sozinho aumenta os riscos. Seu parceiro pode chamar os socorristas ou buscar ajuda, o que pode mudar a situação. Além disso, nadar junto torna o tempo mais agradável. Imagine-se mergulhando em aventuras e compartilhando risadas. Não se esqueça de ficar à vista um do outro, observar os movimentos e estabelecer sinais claros em caso de emergência. É incrível como algo tão simples pode criar um ambiente mais seguro. Então, da próxima vez que você estiver na água, lembre-se, a segurança em companhia realmente importa. E isso pode te surpreender. A origem aterrorizante do touro de bronze. O touro de bronze, uma invenção assustadora de Perilaus de Atenas, não era apenas uma obra de arte, era uma terrível ferramenta de execução. Tinha a forma de uma grande estátua oca de bronze, e era projetado para queimar seu infeliz ocupante por dentro, enquanto seus gritos eram amplificados para imitar o rugido de um verdadeiro touro. Imagine como esse som sinistro se espalha pelo ar. O que torna essa história ainda mais sombria é que Perilaus se tornou a primeira vítima de sua própria invenção. O governante Philaris, querendo testar como esse dispositivo cruel funcionava, enganou Perilaus para que entrasse dentro. É impressionante como a mente perversa de uma pessoa levou a um resultado tão horrível. O touro de bronze continua a ser um lembrete aterrador das extremidades da crueldade nos tempos antigos, levantando questões sobre a natureza da punição e da justiça, como algo tão sinistro pôde acontecer. O oxigênio é um gás incolor, sem cheiro e sem sabor, que desempenha um papel fundamental na manutenção de todas as formas de vida na Terra. Esse elemento importante compõe cerca de 21% da atmosfera e é essencial para processos como a respiração, dos quais muitos organismos vivos dependem para obter energia. Quando respiramos, nossos pulmões absorvem oxigênio, que é então transportado pelo sangue para as células, ajudando-as a produzir a energia necessária para o movimento, o pensamento e o crescimento. Curiosamente, o oxigênio não sustenta apenas animais e humanos, mas também plantas. Elas liberam oxigênio como um subproduto da fotossíntese, um processo em que transformam a luz solar em energia. Sem esse ciclo natural, a vida como a conhecemos não poderia existir. Além disso, o oxigênio pode reagir com outros elementos e compostos, levando à oxidação e à formação de ferrugem. Isso faz do oxigênio tanto uma fonte de vida, quanto um poderoso elemento que influencia várias reações químicas em nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você respirar, lembre-se de quão importante é o oxigênio para a sua vida e para o mundo ao seu redor. Você pode acreditar que San Marino é o país mais antigo? Essa pequena nação cercada por terra, fundada em 301 d.C., tem uma história incrível que já dura mais de 1700 anos. Localizado na Itália, San Marino conseguiu manter sua independência e cultura única ao longo dos séculos. Segundo a lenda, um pedreiro chamado Marinus fundou a república para escapar de perseguições. Desde as muralhas medievais até a famosa Torre Guaita, San Marino é rico em monumentos históricos que atraem turistas de todo o mundo. Seu governo duradouro, baseado em uma constituição adotada no século XVII, demonstra uma estabilidade impressionante em um mundo em constante mudança. Apesar de seu tamanho pequeno, San Marino fez contribuições significativas para a arte e cultura e abriga uma comunidade vibrante que celebra seu patrimônio anualmente. Pode parecer surpreendente que essa pequena nação tenha sobrevivido a muitos desafios, incluindo guerras e crises políticas, mantendo sua identidade. Então, da próxima vez que você pensar em países antigos, lembre-se de San Marino, um pequeno tesouro que resistiu ao teste do tempo. Você pode se surpreender. O rio Tamisa congelou.
Em 1684, o rio Tâmisa passou por um inverno rigoroso que o fez congelar por 2 meses inteiros. Imagine como era possível caminhar sobre essa poderosa correnteza, no gelo em vez de na água. Registros históricos mostram que o inverno foi especialmente severo, com temperaturas caindo abaixo do que estamos acostumados. Condições extremas como essa não eram incomuns no passado. Muitos rios na Europa enfrentaram destinos semelhantes durante invernos frios. O congelamento do Tâmisa não apenas mudou a paisagem, mas também permitiu que as pessoas realizassem feiras no gelo. Famílias patinavam, jogavam e até vendiam produtos, aproveitando esse espetáculo raro. Este evento mostra o quão rigoroso pode ser o clima de inverno, fazendo-nos refletir sobre como as mudanças climáticas afetam nosso tempo hoje. Então, será que algum dia veremos um inverno assim novamente? Você sabia que em Marte podem existir arco-íris duplos? Marte, o quarto planeta do Sol, nos oferece uma visão interessante desse fenômeno incrível. Diferente da Terra, onde os arco-íris se formam pela refração da luz solar em gotas de chuva, os arco-íris marcianos surgem devido a condições atmosféricas raras. Em vez de água líquida, esses arcos brilhantes aparecem quando a luz do Sol se reflete em pequenas partículas de poeira ou cristais de gelo presentes na fina atmosfera de Marte. Embora esses arco-íris sejam muito mais fracos do que os que vemos na Terra, eles criam um espetáculo impressionante contra a paisagem áspera do planeta vermelho. Imagine um arco colorido e mágico se estendendo pelos céus enferrujados de Marte. Essa visão maravilhosa nos lembra que mesmo em um ambiente tão seco e sem vida, Marte guarda maravilhas visuais ocultas, mostrando a bela complexidade do nosso sistema solar. Na próxima vez que você pensar em Marte, lembre-se, ele pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. E se eu te disser que a teia de aranha cura feridas? Antigamente, os guerreiros descobriram as propriedades incríveis da teia de aranha como um remédio natural para tratar lesões. Esses fios extraordinários, feitos por aranhas, são não apenas muito fortes, mas também têm propriedades curativas únicas. Quando aplicadas nas feridas, as teias criam uma barreira protetora, reduzindo o risco de infecção e ajudando na cicatrização mais rápida. A estrutura pegajosa da teia une as bordas da ferida, assim como os curativos modernos. Além disso, a teia é rica em proteínas que auxiliam na regeneração dos tecidos. Curandeiros antigos frequentemente usavam teias em seus kits de primeiros socorros, mostrando criatividade no uso dos recursos naturais. Imagine um soldado no campo de batalha, usando habilidosamente a teia para se curar. Hoje, os pesquisadores ainda estão fascinados por esse remédio natural, estudando como a teia pode inspirar novos métodos médicos e materiais modernos. A natureza não é incrível? Prepare-se para o incrível Festival dos Foguetes. Essa celebração vibrante conhecida como Bun Bun Thai acontece todos os anos no Laos e na Tailândia, mostrando uma tradição incrível onde foguetes artesanais pintam o céu. Mas por que foguetes? O festival está profundamente ligado às práticas agrícolas da região, pois os moradores acreditam que o lançamento desses foguetes atrai a chuva necessária para uma colheita abundante de arroz. Imagine a empolgação quando as famílias se reúnem para criar e decorar seus foguetes com cores vibrantes e padrões únicos. A atmosfera se enche de música e dança, enquanto desfiles animados percorrem as ruas, criando uma festa para os sentidos. As tradições locais ganham vida quando as pessoas vestem trajes típicos, compartilham comidas deliciosas e apoiam os lançamentos de foguetes, gerando tanto entusiasmo quanto esperança. Esse espetáculo vibrante não apenas homenageia os antigos costumes, mas também une as comunidades em sua busca por uma colheita farta. Então, quem não gostaria de fazer parte de um evento tão espetacular? O que acontece quando vírus antigos despertam do gelo? Cientistas conseguiram ressuscitar um vírus que estava congelado no permafrost da Sibéria por incríveis 48.500 anos. Essa conquista impressionante faz dele o vírus mais antigo já recriado em laboratório. Embora esse vírus infecte apenas amebas e não represente perigo para os humanos, seu ressurgimento gerou discussões sérias sobre o que mais pode estar escondido sob o gelo derretendo. Devido às mudanças climáticas, nosso planeta está esquentando e as camadas de permafrost estão derretendo, o que pode levar ao surgimento de outros patógenos antigos que estiveram adormecidos por milênios. Imagine se esses vírus pudessem infectar animais ou até mesmo pessoas.
O grupo de pesquisa trabalhou cuidadosamente para garantir a segurança, mas isso também levanta uma questão importante sobre biossegurança. Estudar esses vírus antigos pode fornecer informações valiosas sobre ecossistemas passados e a evolução das doenças. À medida que o gelo continua a derreter na Ártica e na Antártica, talvez estejamos apenas começando a descobrir um novo mundo de micróbios antigos. Estamos prontos para o que isso pode revelar. É verdade que alpinistas projetam museus. O Museu do Mestre do Alpinismo na Itália, situado na deslumbrante montanha Kronplatz, oferece aos visitantes uma visão única do mundo do alpinismo. Este fascinante museu foi criado pelo famoso alpinista Roland Master e pelo talentoso arquiteto Sadiv, apresentando vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Imagine-se na borda da montanha, cercado por exposições que celebram o espírito de aventura e a história do alpinismo. Desde equipamentos de escalada até histórias de subidas famosas, cada vitrine convida você a explorar os desafios e triunfos enfrentados pelos alpinistas. O museu não apenas educa, mas também inspira admiração pela natureza e pela emoção de alcançar novas alturas. Seu design se integra harmoniosamente à paisagem montanhosa, e o Museu do Mestre do Alpinismo é um testemunho do espírito humano e da paixão pela exploração. Seja você um alpinista experiente ou apenas curioso sobre a cultura das montanhas, este museu promete experiências inesquecíveis. Então, por que não planejar sua visita e ver tudo isso por si mesmo? Por que a casa tem tanta importância histórica? A casa não é apenas uma palavra, é uma janela para um passado fascinante que tem cerca de 4.000 anos. Esse conceito ou objeto tem raízes profundas em civilizações antigas, como o Egito, a China e a Grécia, que usaram a casa de várias maneiras, moldando suas sociedades. Por exemplo, no Egito, a casa estava frequentemente ligada aos seus complexos sistemas de comércio, ajudando os comerciantes nos movimentados mercados do Nilo. Ao mesmo tempo, na antiga China, ela era parte essencial das práticas tradicionais, refletindo o rico patrimônio cultural daquela época. Até mesmo na Grécia, a casa encontrou seu lugar em discussões filosóficas e expressões artísticas. Cada civilização acrescentou seu toque único, demonstrando a versatilidade e a importância da casa. Hoje, podemos explorar os vestígios dessas práticas antigas, entendendo como elas influenciam a cultura e a sociedade modernas. A história da casa é uma viagem fascinante no tempo. Que lições podemos aprender com sua rica história? Você sabia que os axolotes selvagens estão à beira da extinção? Essas criaturas incríveis, conhecidas por sua habilidade de regenerar membros, vivem apenas no lago Xochimilco, no México. No entanto, devido à perda de habitat, poluição e espécies invasivas, sua população selvagem diminuiu drasticamente nos últimos anos. Estudos mostram que é extremamente difícil encontrar axolotes selvagens, tornando-os uma das espécies de anfíbios mais ameaçadas. Em contraste, os axolotes em cativeiro se adaptam bem em aquários e laboratórios ao redor do mundo, onde entusiastas e cientistas estudam sua biologia fascinante. Embora esses axolotes sejam populares como animais de estimação e valiosos para pesquisas, eles não refletem a população selvagem em declínio. Estão sendo feitos esforços para proteger o habitat do lago Xochimilco e os axolotes selvagens que sobreviveram, a fim de aumentar a conscientização sobre seus problemas. Como podemos ajudar a salvar essas criaturas extraordinárias da extinção? Você sabia que os Monkees ganharam um Emmy em 1967? Essa banda inusitada, criada para um programa de TV, surpreendeu a todos ao receber um Emmy de melhor série de comédia. Os Monkees, que eram formados por Dave Jones, Mickey Dolenz, Peter Tork e mais tarde Mike Nesmith, foram criados para refletir a popularidade dos Beatles nos anos 60. Embora tenham começado como uma banda fictícia em um sitcom, o público se apaixonou por suas músicas marcantes e suas travessuras engraçadas. O programa misturava música e comédia, resultando em episódios divertidos com situações cômicas, e sua capacidade de se conectar com o público era inegável. A vitória no Emmy destacou que eles não eram apenas uma banda pop. Tinham uma influência cultural significativa e um talento cômico que agradava tanto crianças quanto adultos. As pessoas, muitas vezes, esquecem que os Monkees não eram apenas um grupo musical. Eles ditavam tendências e moldavam a cultura pop, influenciando a indústria do entretenimento até hoje. Você consegue lembrar de outras bandas que fizeram o mesmo na televisão e ganharam prêmios?
Você já se perguntou por que existem melancias quadradas? Essas frutas incomuns, conhecidas por sua forma única, não são feitas para comer, mas sim para decoração. Elas surgiram no Japão na década de 1970, quando os agricultores buscavam novas maneiras de chamar a atenção para seus produtos. Ao cultivar melancias em formas quadradas, os produtores criaram uma novidade atrativa que agradou tanto aos locais quanto aos turistas. Essa fruta peculiar é perfeita para embelezar, especialmente em festas ou como um elemento divertido na decoração. Surpreendentemente, embora pareçam atraentes por fora, cortar e aproveitar essas melancias quadradas pode ser difícil devido à sua textura firme. Por isso, a maioria das pessoas apenas admira, em vez de experimentar. O processo fascinante envolve colocar as melancias em caixas de plástico, permitindo que cresçam na forma desejada. Hoje em dia, as melancias quadradas se tornaram populares em todo o mundo, simbolizando criatividade na agricultura e atraindo colecionadores curiosos. Na próxima vez que você encontrar uma delas, aprecie seu charme artístico em vez de desejar mordê-la. E se eu te contar sobre o paraíso comercial secreto do Panamá? A Zona Franca de Colón, no Panamá, é a segunda maior zona de livre comércio do mundo, ocupando mais de 1.000 hectares. Fundada em 1948, essa vibrante área é um importante centro de comércio internacional, conectando negócios e compradores de todo o mundo. Aqui você pode encontrar uma variedade de produtos sem impostos, desde eletrônicos até itens de luxo, atraindo tanto comerciantes quanto turistas. A Zona Franca recebe anualmente milhares de visitantes em busca de grandes descontos em produtos importados. Não é apenas um lugar para compras, é um mercado movimentado, repleto de culturas, sabores e experiências diversas. Imagine-se passeando pelos corredores de lojas e barracas, aproveitando as vistas e sons do comércio internacional. Graças à sua localização estratégica, a Zona Franca de Colón desempenha um papel crucial na economia do Panamá e nas relações comerciais globais. Você não gostaria de explorar esse emocionante paraíso comercial? Prepare-se para ser impactado pela gripe espanhola. A pandemia de gripe espanhola de 1918 foi um evento extraordinário que abalou o mundo. Cerca de 1/3 da população global foi infectada, e o vírus se espalhou das cidades para as áreas rurais, afetando milhões de pessoas. Essa cepa do vírus foi especialmente perigosa, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, um número 2 vezes maior que o de vítimas da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário das temporadas normais de gripe, esse vírus atingiu jovens saudáveis, tornando-o um evento chocante e trágico. Os sistemas de saúde ficaram sobrecarregados, os hospitais estavam lotados e o pessoal médico teve dificuldades para cuidar dos doentes. Os governos implementaram medidas de quarentena e o uso obrigatório de máscaras, algo que hoje parece familiar. As consequências da pandemia levaram a avanços significativos em pesquisas médicas e políticas de saúde pública, mudando a forma como as sociedades lidam com pandemias. Podemos aprender com essa história ao enfrentarmos novos desafios de saúde hoje. Drones podem realmente brilhar tão intensamente? O drone Luminier QAVR-2, equipado com potentes lanternas LumiCube, emite impressionantes 300.000 lumens, o que equivale a mais de 10.000 velas iluminando seu caminho. Essa incrível luminosidade transforma lugares escuros em ambientes semelhantes ao dia, tornando-o uma verdadeira descoberta para cineastas, aventureiros e equipes de resgate. Imagine filmar cenas noturnas impressionantes com detalhes brilhantes, ou realizar operações de resgate noturnas, urgentes com máxima visibilidade. No entanto, é importante lembrar que essa intensidade exige precauções de segurança. Os usuários devem usar óculos de proteção que atendam aos padrões ANSI 87.1 para proteger os olhos da luz ofuscante. O drone Luminier QAVR-2 não só oferece um poder visual excepcional, mas também enfatiza a segurança, garantindo que criatividade e segurança andem de mãos dadas, mesmo no escuro. A chocante história do herói Stratos e do Templo de Ártemis. Em 356 a.C., um homem chamado Herói Stratos ficou famoso por um ato ousado que mudou a história para sempre. Ele incendiou o magnífico Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para se tornar conhecido. Suas ações imprudentes causaram indignação e confusão em todo o mundo antigo, resultando em uma punição incomum, a proibição de mencionar seu nome.
Apesar dessa proibição, historiadores ainda registraram sua história, transformando-o em um exemplo de advertência. A busca de extratos pela fama serve como um alerta sobre até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por atenção. A destruição de um monumento tão valioso não apenas privou os habitantes de Éfeso de seu templo amado, mas também gerou debates sobre o valor da fama e os limites que as pessoas podem ultrapassar para alcançá-la. Até onde você estaria disposto a ir para ser lembrado? Você sabia que a HTC ajudou a moldar nossos aplicativos hoje? No início da era dos smartphones, a HTC foi uma pioneira, dando passos ousados que mudaram a forma como usamos a tecnologia móvel. Junto com a Samsung, a HTC se atreveu a lançar os primeiros aplicativos no mercado, abrindo caminho para os aplicativos modernos, dos quais não conseguimos viver sem. Entre esses lançamentos revolucionários estavam o Google Maps Navigation, que transformou nossa forma de navegar, e o popular jogo Angry Birds, que conquistou milhões de fãs. A disposição da HTC para inovar e ultrapassar limites permitiu que os usuários tivessem acesso a uma gama mais ampla de funcionalidades na palma da mão. Essa abordagem ousada não apenas estabeleceu um novo padrão para as capacidades dos smartphones, mas também inspirou muitos desenvolvedores a criar um universo de aplicativos que enriquecem nossas vidas, desde a comunicação até o entretenimento. A contribuição da HTC nesses primeiros anos destaca como uma única empresa pode impactar toda uma indústria, tornando a tecnologia mais acessível e agradável para todos. Estamos prontos para saber mais sobre o caminho inovador da HTC? Você sabia que para fazer uma garrafa de vinho são necessárias cerca de 700 uvas, que pesam aproximadamente 1,2 kg? A quantidade de uvas varia de acordo com a variedade e os métodos usados pelos vinicultores. As vinícolas escolhem e colhem as uvas no momento certo para garantir o melhor sabor, acidez e doçura. Curiosamente, os vinhos tintos geralmente precisam de mais uvas do que os brancos, pois a casca, as sementes e os talos das uvas tintas influenciam bastante o sabor e a estrutura do produto final. O processo de vinificação envolve várias etapas: esmagamento das uvas, fermentação do suco, envelhecimento para desenvolver o sabor e, por fim, o engarrafamento dessa bebida deliciosa. Cada etapa requer muito cuidado e atenção, essenciais para criar vinhos que agradam a muitas pessoas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu copo favorito, lembre-se da incrível jornada que essa uva percorreu. Você sabia que sua caneca de escritório pode estar suja? Pesquisas do microbiologista Dr. Charles Gerber revelaram uma verdade surpreendente. Cerca de 20% das canecas de escritório contêm vestígios de bactérias fecais. Essa contaminação geralmente ocorre devido a hábitos descuidados na hora de lavar. Em espaços de trabalho compartilhados, como tratamos nossas canecas pessoais pode impactar nossa saúde. Por exemplo, muitas pessoas apenas enxagam suas canecas sem sabão, deixando bactérias nocivas que podem se multiplicar com o tempo. A limpeza é fundamental, especialmente quando compartilhamos espaços. Algumas regras simples podem ajudar. Sempre use sabão e água quente ao lavar sua caneca e considere deixá-la secar ao ar para eliminar a umidade onde as bactérias prosperam. Então, da próxima vez que você for tomar café, pense na higiene da sua caneca. Você está fazendo o suficiente para mantê-la limpa e segura? Você pode se surpreender. Pinguins fazem passeios arriscados sozinhos. Alguns machos de pinguim deixam sua colônia segura para embarcar em viagens solitárias, muitas vezes em busca de comida ou para escapar da pressão social do grupo. Essas viagens podem levá-los a áreas perigosas, cheias de predadores e riscos naturais, destacando as escolhas difíceis que enfrentam na natureza. Por exemplo, durante a época de reprodução, um macho pode se afastar do ninho em busca de melhores fontes de alimento, arriscando-se a encontrar focas ou condições climáticas severas. Embora essas jornadas possam ser perigosas, elas também mostram as complexas estratégias de sobrevivência que os pinguins desenvolveram para se adaptar às suas condições desafiadoras. É um lembrete vívido de que até mesmo espécies tão conhecidas como os pinguins enfrentam dificuldades inesperadas, porque essas aves arriscam suas vidas. É parte de seu instinto de sobrevivência e prosperidade na natureza. Muitos não sabem, mas recém-nascidos não choram com lágrimas. Na verdade, nos primeiros 1 ou 2 meses de vida, os bebês quase não têm lágrimas, pois suas glândulas lacrimais ainda estão se desenvolvendo. Embora isso possa parecer estranho, é completamente normal e faz parte do crescimento deles.
Os recém-nascidos se comunicam com os pais através de diferentes sons, como soluços e gritos, para avisar quando estão com fome, desconfortáveis ou precisam de atenção. No entanto, esses gritos acontecem sem lágrimas. A produção de lágrimas começa mais tarde, à medida que o corpo deles cresce. Geralmente, esse processo começa por volta do segundo mês, quando eles começam a chorar com lágrimas. Os pais, ao observar essa fase, frequentemente acham fascinante ver como seus bebês crescem e mudam, eventualmente expressando emoções através das lágrimas. Este é um momento lindo de desenvolvimento que nos lembra o quão incrível é o corpo humano, mesmo quando os bebês estão apenas chegando ao mundo. Então, da próxima vez que você ver um recém-nascido chorando sem lágrimas, lembre-se de que ele está compartilhando seus sentimentos, mesmo sem lágrimas. Descubra por que a Nintendo não deixava Shigeru Miyamoto andar de bicicleta. Shigeru Miyamoto, o lendário criador de jogos famosos como Mario e Zelda, se encontrou em uma situação incomum devido ao seu enorme valor para a Nintendo. Imagine como é ser tão importante para uma empresa que ela decide limitar seu prazer de andar de bicicleta. Isso aconteceu com Miyamoto, que era visto como uma figura-chave na formação da indústria dos jogos. Sua mente criativa deu vida a personagens e mundos adorados, e a Nintendo sabia que perder ele em um acidente de bicicleta seria um grande problema. Embora a ideia de limitar sua liberdade pareça radical, ela destaca o quanto a empresa confiava em sua inventividade. Essa estranha limitação mostra até onde as corporações estão dispostas a ir para proteger seus ativos mais valiosos. Não é surpreendente como a criatividade pode estar ligada a regras tão únicas.